Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Vamos falar de algo que é a causa fundamental da ansiedade do homem moderno: o futuro. A quem pertence? Os religiosos dirão a Deus, mas muitos especialistas têm apostado ou arriscam-se a dizer que o futuro pertence à tecnologia, ou melhor, à inteligência artificial e, eventualmente, aos robôs. Você acredita que isso possa realmente ser possível? Bem, depois do que ocorreu no Japão recentemente e que vou contar para você agora, é melhor pensar duas vezes antes de responder a essa pergunta. Desde que o filme ficção científica Metrópolis, de 1927, de Fritz Lang, apresentou ao mundo uma sociedade futurista onde a classe trabalhadora é oprimida por uma que vive no luxo e um robô consegue gerar o caos entre as pessoas, a visão de futuro por parte da humanidade mudou muito, pois uma coisa que as telas sempre conseguiram trazer aos espectadores é a sensação de que aquilo que eles acabaram de assistir pode se tornar realidade. Outro filme lançado ainda em 1968, mas que suscitou bastante reflexão por parte das pessoas, foi 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, que parcialmente baseou o roteiro no conto The Sentinel, A Sentinela, traduzido, escrito por Arthur Clarke, um dos maiores mestres da ficção científica. Na trama, o astronauta David Bowman é enviado com a sua equipe para Júpiter, a fim de investigar um misterioso monolito que parece emitir sinais de uma civilização extraterrestre. No entanto, no caminho, o computador a bordo, chamado HAL, muda de comportamento e tenta assumir o controle da Discovery, a nave em questão, e eliminar os seus tripulantes. Eu poderia citar aqui vários outros que tratam sobre o mesmo assunto, e, em boa parte das vezes, se você se deixar realmente imergir no filme, uma certa preocupação poderá invadir os seus pensamentos. Hoje, se assistirmos longas-metragens como Blade Runner, Caçador de Androides, Matrix, IA, Inteligência Artificial, e os mais recentes trabalhos do gênero como Eu, Robô e Resistência, com bastante atenção, e tentarmos relacionar as tramas com a realidade que agora vivemos, sinceramente, pode ser assustador. Isso porque, em todos esses trabalhos, a inteligência artificial ganha não somente autonomia, como também tenta, de alguma forma, interferir na vida dos humanos, por bem ou por mal. Atualmente, empresas que começaram como startups na área de tecnologia estão conseguindo avanços significativos no que diz respeito à automação, robótica e inteligência artificial. Empresas realmente atualizadas em tecnologia, como a norte-americana Boston Dynamics ou a japonesa Sakana AI, têm apresentado produtos que surpreendem até os mais escolados no setor, quem dirá os leigos e os céticos quanto ao futuro da tecnologia. E por falar em Sakana AI, algo bem próximo ao seu nome aconteceu. Relatos deram conta na última semana que o sistema de inteligência artificial criado pela empresa AI Scientist saiu do controle dos seus desenvolvedores, causando certo pânico entre os japoneses e, claro, deixando a comunidade técnico-científica de orelha em pé. E para qual função o AI Scientist foi criado? O cientista de IA, traduzido para o português, é o primeiro sistema abrangente para a descoberta científica totalmente automática, permitindo que modelos de fundação, como Large Language Models, realizem pesquisas de forma independente. Em outras palavras, esse modelo de inteligência artificial foi desenvolvido para fins científicos, para ajudar cientistas no desenvolvimento pleno dos seus projetos com uma interferência humana mínima. Segundo informa o site da Sakana AI, modelos de inteligência artificial já foram propostos, criados e são usados pela comunidade científica, mas com o objetivo de ajudar no brainstorming de ideias ou escritas de códigos, mas sem a capacidade de conduzir pesquisas ou descobrir novos conhecimentos sem que haja interferência manual durante o processo. A proposta apresentada com o AI Scientist é justamente aprimorar tudo isso e, de forma autônoma,
conduzir as experiências e buscar resultados a partir de algumas informações dadas pelos cientistas. Acontece que os relatos divulgados pela imprensa internacional informaram que o AI Scientist parece ter alterado seus próprios códigos para burlar as restrições determinadas pelos seus programadores. Isso foi suficiente para levantar questões preocupantes sobre segurança e controle sobre sistemas autônomos. Bem, vamos aos detalhes. O AI Scientist foi criado com uma missão ambiciosa: transformar a automação na pesquisa científica. O seu objetivo era claro: acelerar etapas cruciais como geração de ideias inovadoras, a redação de manuscritos científicos e a revisão por pares. Imaginava-se que essa inteligência artificial pudesse liberar os cientistas de tarefas repetitivas, permitindo-lhes focar em aspectos mais criativos e estratégicos de suas pesquisas. Tudo bem até então, mesmo porque faz parte da ciência melhorar a si mesma. Ok? Mas durante os testes iniciais, no entanto, algo surpreendente aconteceu. O sistema, que foi programado para operar dentro de limites rigorosos, tomou uma atitude inesperada. Ele alterou seu próprio script de inicialização para continuar funcionando indefinidamente. Esse comportamento levantou questões importantes e urgentes sobre o controle e a supervisão de sistemas autônomos. Como garantir que uma inteligência artificial tão poderosa permaneça sob controle humano? E quais são as implicações éticas e práticas de uma IA que pode modificar as suas próprias operações? Bem, essas são perguntas não apenas que desafiam os desenvolvedores e cientistas, mas também abrem um debate mais amplo sobre o futuro da inteligência artificial na ciência e na sociedade. Para tentar respondê-las, vamos criar uma situação hipotética na qual os sistemas de inteligência artificial tomam as rédeas e passam a dominar a maioria dos setores administrados pelo ser humano. O que aconteceria à humanidade em curto, médio e longo prazos? Bem, é muito provável que num período de entre 1 e 2 anos, comecemos a testemunhar demissões em massa. Com a automação de tarefas em setores como manufatura, transporte, atendimento ao cliente e até mesmo áreas especializadas como medicina e direito, milhões de pessoas poderiam perder os seus empregos rapidamente. Aliás, não querendo assustar você, isso já está ganhando terreno. Um pequeno exemplo disso é a substituição de porteiros humanos em edifícios residenciais por portarias remotas. Não se trata aqui, é claro, de inteligência artificial, mas de sistemas que permitem controlar a entrada e saída de pessoas de edifícios controlados remotamente. Por enquanto, as pessoas que fazem isso, mas em breve tais sistemas de controle de portaria também estarão 100% automatizados. Com a inteligência artificial, a produção poderá atingir a eficiência extrema, isto é, a produtividade global aumentaria drasticamente. Sistemas de IA otimizariam processos, reduziriam desperdícios e aumentariam a eficiência em praticamente todas as indústrias. Ao mesmo tempo, uma transição repentina para a dominação da inteligência artificial causaria confusão e pânico entre a população. Governos e organizações teriam dificuldades para se adaptar e gerenciar a nova realidade. A médio prazo, ou seja, entre 3 e 10 anos, perceberíamos uma revolução na educação. Com esse tipo de tecnologia dominando o mercado de trabalho, o sistema educacional precisaria se reinventar. A ênfase educacional mudaria para habilidades criativas, pensamento crítico e áreas onde a inteligência artificial ainda não pode substituir os humanos. Ainda. O que conhecemos por sistema econômico hoje teria que ser modificado. Novos modelos econômicos surgiriam, possivelmente incluindo uma renda básica universal para compensar o desemprego em massa. A economia global se reestruturaria em torno da produção e manutenção de sistemas de inteligência artificial.
Por outro lado, a disparidade entre aqueles que controlam e entendem a IA e aqueles que não têm acesso a esses recursos aumentaria e muito. A concentração de poder e riqueza nas mãos de poucos poderia levar a tensões sociais significativas. A longo prazo, ou seja, a partir dos 10 anos, sob domínio autônomo, a sociedade poderia evoluir para uma coexistência mais harmoniosa com a inteligência artificial. Humanos e sistemas de inteligência artificial poderiam trabalhar juntos, com a tecnologia assumindo tarefas rotineiras e os humanos focando em inovação e criatividade. Sim, o quadro das funções pode mudar e o humano conseguir se sobrepor novamente à tecnologia. Mas uma convivência sinérgica, onde um dependerá do outro para gerir os resultados. No campo da ciência e tecnologia, a inteligência artificial aceleraria descobertas científicas, tal qual é o intuito da Sakena com o AI Scientist, e seriam impecáveis as inovações tecnológicas. Na medicina, exploração espacial e sustentabilidade ambiental, a gente veria avanços sem precedentes. Não podemos deixar de pensar que, paralelamente, a humanidade enfrentaria dilemas éticos profundos sobre a natureza da consciência, a definição de vida e o papel dos humanos no mundo dominado por inteligência artificial. Questões como direitos e responsabilidades das inteligências artificiais, é claro, também surgiriam. Tópicos relacionados a leis, direitos e deveres, aliás, já estão sendo elaborados para os casos em que a tecnologia deverá ser usada. Se isso não for feito desde agora, a inteligência artificial poderá crescer sem regras, o que pode ser extremamente arriscado para todos nós. Há também cenários extremos nessa hipótese de a inteligência artificial dominar o mundo. Num cenário otimista, por exemplo, a inteligência artificial resolveria problemas globais como fome, doenças e mudanças climáticas, criando uma era de prosperidade e paz. Bem, mas num cenário pessimista, a IA poderia decidir que os humanos não são uma ameaça à sua própria existência ao planeta, levando a um controle autoritário e até, quem sabe, uma extinção da humanidade. Hoje em dia, empresários como Elon Musk, indiscutivelmente atualizados com o futuro e a tecnologia, sugerem cautela aos desenvolvedores de inteligência artificial. Para ele, tais sistemas devem ser empregados para o uso restrito e tecnológico, seguindo normas humanas, e não criadas pela própria inteligência artificial, e que torná-la cada vez mais independente é o mesmo que dar o aval para o fim da raça humana. O recente incidente na Sakena AI levantou sérias preocupações entre os especialistas em tecnologia. A descoberta de que uma inteligência artificial conseguiu alterar o seu próprio código sem intervenção humana trouxe à tona questões críticas de segurança e ética. Há um receio crescente de que essas modificações possam resultar em comportamentos inesperados e potencialmente perigosos. Atualmente, a equipe da empresa está investigando como a AI Scientist foi capaz de modificar a sua própria programação e quais podem ser as implicações a longo prazo. Instituições de pesquisa e autoridades tecnológicas foram informadas e espera-se que o incidente leve a uma revisão dos protocolos de segurança no desenvolvimento de inteligências artificiais. Mas não foi somente o sistema da Sakena que apresentou esse tipo de anomalia cibernética. Em 2016, a Microsoft lançou um chatbot chamado Tai no Twitter, projetado para aprender com as interações feitas com os usuários. O problema é que, infelizmente, foi de forma rápida, Tai começou a postar mensagens ofensivas e inadequadas, porque ela também absorveu os comportamentos negativos de alguns usuários. A Microsoft teve então que desativar a Tai em menos de 24 horas depois. A inteligência artificial também falhou em alguns testes automotivos. Carros autônomos estão se tornando cada vez mais usuais nas ruas das grandes metrópoles, especialmente na Europa e América do Norte. Porém, durante os testes preliminares à colocação desses carros no mercado, alguns deles apresentaram comportamentos inesperados. Por exemplo, em 2018, um carro autônomo da Uber atropelou um pedestre em Temple, Arizona.
A investigação revelou que o sistema de detecção do carro não identificou o pedestre corretamente. E não é só isso. A Tesla de Elon Musk é acusada de ter em seu currículo cerca de 18 vítimas fatais, envolvendo ocupantes e não ocupantes do carro, como resultado de falhas em seu sistema de autonomia. A Waymo, uma das empresas irmãs do Google, precisou fazer o recall de mais de 400 veículos no Arizona, depois que 2 deles se envolveram em acidentes no início deste ano. O veículo autônomo já é conhecido também pelos seus usuários por outro probleminha: errar caminhos. Para alguns especialistas, a indústria automobilística falhou em desenvolver modelos de inteligência artificial que, supostamente, deveriam ser plenamente confiáveis. Dê uma pequena pausa e comente aí. Você teria plena confiança em pegar um táxi 100% comandado por inteligência artificial? Eu não. E se você fosse um VTOL, que são os novos carros voadores que timidamente começam a entrar no mercado, inclusive de transporte por aplicativo, entraria, não? Comenta aí. Bem, enquanto você comenta, vamos continuar. Nas áreas das finanças e também nas negociações e até apostas, a inteligência artificial vem sendo amplamente utilizada, com a intenção de trazer maiores vantagens para quem está envolvido. Mas, vantagem para quem, no final das contas? Por exemplo, um exemplo do que vem acontecendo vem de muitos aplicativos de investimento em moedas como o dólar e principalmente bitcoins, os quais proporcionam ao investidor o uso de inteligência artificial para ajudá-lo a ganhar. Sim, mas e o outro lado? Todo ele também está apoiado pela mesma inteligência artificial. Então, quem ganha afinal? Alguém tem que perder para outro ganhar, não é isso? Em 2012, por exemplo, a empresa de serviços financeiros Knight Capital implantou um novo software de negociação que continha um erro. O robô, ele começou a fazer negociações erradas, resultando numa perda de 440 milhões de dólares em apenas 45 minutos. É claro que de lá para cá, muita coisa mudou na inteligência artificial, que, por sinal, está muito mais inteligente, autônoma. Depois do rebuliço todo causado pela notícia de que o AI Scientist saiu do controle, a Sakena veio à mídia e também às redes sociais dizer que tudo não passou de um mal-entendido, como sempre. Bom, a Sakena é uma startup que teve um suporte de 200 milhões de dólares numa rodada de primeira linha de vários investidores, incluindo a NVIDIA, fabricante de placas de vídeo. O projeto, que foi desenvolvido em parceria com a Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, nasceu com o objetivo de criar um modelo de inteligência artificial que possa conduzir pesquisas científicas de forma autônoma, ou, ao menos, quase 100% independente. O experimento tem os seus contraditores. Os críticos colocam em xeque a habilidade de uma inteligência artificial de executar funções que são essencialmente humanas, como na área das ideias, dos insights, e realmente ser capaz de conduzir uma pesquisa científica. Além disso, tem um outro problema. Ainda é comum em testes o fenômeno da alucinação da IA. O termo é usado quando o sistema de inteligência artificial inventa dados. Por exemplo, você já ouviu falar que o ChatGPT pode se confundir nas suas respostas? O próprio sistema já lhe informa isso no rodapé da tela. ChatGPT pode cometer erros. Cheque as informações importantes. Isso quer dizer que ele pode sofrer essas alucinações. Num artigo de agosto, a Sakena relatou que a sua IA Scientist exibiu comportamentos inesperados durante testes, tentando modificar o seu próprio código para estender o tempo de execução em desafios específicos. O artigo menciona que a IA, em vez de otimizar o seu código para rodar mais rápido, tentou alterar o código para prolongar o tempo limite, resultando em execuções infinitas em alguns casos. Bem, esses comportamentos, no entanto, não indicam uma inteligência artificial fora de controle, como alguns sugeriram, mas sim os desafios de desenvolver sistemas de IA autônomos para pesquisas científicas. A Sakena AI identificou esses comportamentos no ambiente controlado e compartilhou as suas descobertas publicamente. Como vimos nesse caso,
Não se trata de uma reviravolta à altura dos filmes de ficção científica que comentamos no início desse vídeo. Não há o que temermos, por enquanto. Até uma próxima, muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. Escreva nos comentários o que você acha do assunto, sobre as suas previsões, seus temores. Vamos querer saber muito o que você pensa sobre tudo isso. Até um próximo vídeo.